a estratégia validada para escalar a sua imobiliária e vender de 1 a 3 milhões com previsibilidade. Né? Esse conteúdo, o time me trouxe esse desafio da gente falar sobre o que fazer para crescer, como construir isso. E a minha ideia aqui é simplificar o crescimento, simplificar o que a gente vem fazendo, mostrar para vocês o que faz muito sentido para atingir esse resultado. Mas antes de começar, eu gosto de alinhar algumas coisas. Primeiro, o foco aqui vai ser entregar muito conteúdo para vocês. Vamos tomar cuidado com os microfones. Aqui o time por trás aqui tá cuidando para manter sempre desativado. E o ponto principal é o quê? A gente vai entregar o conteúdo e vamos deixar as dúvidas para o final. Então, no final, quem tiver dúvidas é só levantar a mãozinha ali que a gente para perguntar, para entender. E aí a gente vai simplificando, conversando e avaliando isso aí da melhor maneira, tá? Então, vamos lá. Sobre mim, acho que muito nobre, né, antes de eu entregar um conteúdo, é apresentar, né? Trazer exatamente o que a gente faz no mercado, como que a gente está fazendo. Então, basicamente, eu nasci dentro do mercado imobiliário. Nesses últimos 5 anos, a gente vem construindo resultados, mas antes já trabalhei dentro de imobiliária, sei as dificuldades, sei os desafios, sei que é complicado a captação de clientes, captação de leads, atingir o cliente certo, aquela briga entre marketing e vendas, ao invés de trabalharem juntos, discutem-se. Um fala que o cliente está desqualificado, o outro fala que o atendimento está desqualificado, um fala que não sabe vender, o outro fala que o cliente é ruim. Então, como eu já vivi dentro do mercado, e a 7D, a minha empresa, ela nasceu muito dentro disso, a gente buscou por fazer algo totalmente diferente. Então a gente tem ali, enfim, nos últimos 5 anos, a gente vem acelerando o mercado e ajudando cada vez mais imobiliárias a terem resultados, tá? Nos últimos 5 anos, tá? Vamos lá, a gente tem 310 milhões em vendas para os nossos clientes. Isso acontece por quê? Porque a gente une muito bem marketing, vendas e gestão para um negócio acontecer, tá? A gente já atendeu mais de 180 empresas, que nem eu trouxe ali 5 anos fazendo isso. Tem uma operação hoje com 12 pessoas. A gente começou, era só eu e meu sócio aqui, a gente numa mesa de escritório, um de cada cor. Hoje a gente tem um time completo que foca no mercado imobiliário, vem conseguindo construir. E o mais legal disso tudo, resultados. Então, nossos clientes, eles vêm tendo um resultado incrível, muito legal mesmo. Então, aqui, em 6 dias, vendeu um produto de 500 mil, 1 milhão e 300 em venda aqui de um corretor. Fechamos ontem a venda por hora, passando por financiamento, vamos finalizar o processo. Vendemos outro imóvel para o cliente do dobro do valor que ele entrou. Então, muitas vendas, muitos clientes aí tendo resultado em 60 dias, em 30 dias só, venda assinada de 1 milhão 350. E o que é legal? Algumas empresas que a nível Brasil são um destaque. Então, hoje a gente atende algumas franquias da Crédito Real, que é um grande parceiro dentro do mercado. Quinto Andar, a gente trabalhou com alguns gestores internos dentro do projeto com eles. Remax, onde atende algumas franquias também. Foxter Imobiliária, a gente já trabalhou com alguns gestores internos também. Auxiliadora e Peitra, aqui voltado para interno de Zona Sul, de Porto Alegre em si. Tá? Então a gente tem N parcerias, clientes espalhados em Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então é bem diversificado o nosso mercado. Curitiba, a gente vem construindo bastante aí ao longo disso. Resultados. Crédito Real Class. 70 milhões vendidos no ano de 2024, 20 milhões vêm da nossa assessoria de marketing, do nosso projeto de marketing. Corretor Alexandre Volkmer investiu uma média de 27 mil em anúncios aí, voltou 10 milhões em vendas, com mais de 500 leads gerados. Rondon Investimentos também aí, um outro case, investiu 31 mil, voltou 147 em faturamento. Peiter, mais de 14 milhões vendidos no ano de 2024. E, para a gente entrar no conteúdo, o que eu vou trazer? Para quem não é essa aula. Essa aula ela não é para quem está à espera de um milagre, ou seja, para quem está esperando ali que eu vou trazer uma fórmula mágica milagrosa ali para construir um resultado. Ela não é para imobiliária que acha que o faturamento que eu tenho hoje tá bom já, tá legal, paga minha conta, não quero crescer, não almejo um resultado diferente. Ela não é para quem não quer aprender um método, um passo a passo, de trazer atalhos sobre isso. E ela não é para aquela pessoa que acha que vai ver essa aula hoje e amanhã vai estar vendendo os 3 milhões. Por quê? Isso tudo vem de uma construção. Então, essa aula, ela não é para quem está achando que o resultado vai ser imediato, que eu vou chegar hoje, como já muita gente promete no mercado, e vou estar atingindo isso, tá?
Além disso, a aula é para quem, tá? A aula é para quem quer faturar alto, para quem busca sair desse 1 milhão e ir para os 3 milhões mesmo, para quem quiser fazer o que for preciso para isso, sabe? Não é aquela coisa de, eu vou fazer o arroz com feijão só. Não, se precisar fazer mais, colocar mais energia, vamos fazer para atingir isso, tá? É para quem quer construir marketing e vendas de verdade, para quem quer um método validado, então a gente tem muito atalho aqui, que a trouxe, a gente tem muito case, e a nossa ideia é estar compartilhando isso com vocês. E também para quem está cansado de investir no digital sem retorno. Para quem foi lá e contratou um gestor de tráfego uma vez, contratou uma agência, tentou fazer os próprios anúncios, tentou rodar captação e mesmo assim não foi efetivo. Então, para quem já viveu tudo isso, pode ficar aqui também, que eu tenho certeza que o momento vai agregar muito aí, a gente vai trazer um ótimo conteúdo para vocês, tá? Bora lá então, tá? Escalar a sua imobiliária e vender de 1 a 3 milhões com previsibilidade. Na hora de desenhar esse conteúdo, eu pensei, poxa, o que eu faria se eu, Bruno, fosse um dono de imobiliária? O que eu ia fazer para sair desse 1 e ir para os 3 milhões em previsibilidade? Como a gente já está há 5 anos, a gente consegue trazer muito atalho, pensar em muita coisa, muita estratégia. Então, eu resolvi simplificar para vocês isso, tá? Então, o que eu realmente faria? Literalmente, assim, o que eu, Bruno, montei uma imobiliária hoje, o que eu faria para atingir esse resultado? Primeira coisa que eu buscaria dentro disso é ter um meio de captação de clientes. Não adianta eu achar que eu vou vender isso para minha base de relacionamento, para o meu cliente de networking, para talvez tu até venda um mês ou outro. Mas me diz aí, para esse cliente de indicação, controla a indicação quanto para te vender esses 3 milhões aí todos os meses. Sabe o que tem que fazer? Alguém aqui sabe? Se sabe, manda no chat aí, tem um chatzinho do lado. Não tem como, entende? Não tem como a gente ter essa previsibilidade sobre isso. Então, eu desenvolveria algo para quê? Captar clientes. Captar cliente em 2 pontos. 1, volume. 2, em qualidade. Porque não adianta só, quem aqui já fez algum trabalho para gerar captação de clientes e captou em muito volume, entrou muita gente, mas na hora era só cliente desqualificado. Já aconteceu com vocês isso? Fui lá, fiz uma captação, só cliente desqualificado. Mandem no chat aí para mim saber. Bora lá, galera, vamos interagir, hein? Bora lá, hein? Se não interagir, eu não vou avançar no conteúdo aqui, não vou entrar no passo a passo, hein? Quem aqui já fez trabalho de captação, tentou rodar marketing, mesmo assim, só trouxe cliente desqualificado? Quero saber, quero ouvir de vocês aí. E eu, olha ali, ó. O que mais acontece? A gente nem. Ó, o pessoal começou a interagir, ó. Eu, só lead ruim, o que mais acontece? Gente que nem sabe ler o anúncio, eu. É, isso é muito comum, tá? Então é algo que acontece muito. Ou a gente gera o volume, ou gera a qualidade. Então vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu faria para chegar nesse investimento perdido, né? Exato, acontece muito, tá? E para a gente resolver isso, o ponto que importa é o quê? Muitas vezes não é o volume, é sim a qualidade do cliente. Então, para a gente resolver isso, o que eu faria? Vou precisar captar cliente, mas eu vou querer captar com qualidade. E o que para mim é um cliente de qualidade, tá? Para mim, para ele ser um cliente de qualidade, ele tem que me responder algumas coisas. Eu tenho que saber até quanto ele quer investir. Então vamos lá. Chegou um cliente aqui, eu quero investir, eu sei que eu quero investir até 1 milhão, até 2 milhões, até 500 mil. Eu sei o teto desse cliente, eu sei até quanto ele pode pagar. Então, para mim, isso é um cliente de qualidade. 2, é ele quem decide. Esse cliente que chegou aqui, é ele que quer comprar? É para ele? É para a família? Ele é um decisor? É ele quem vai fazer a compra? Para mim, isso é muito importante também, eu saber que é ele que está procurando aquilo. Na maioria das vezes no imóvel,
olha só, fiz uma campanha de R$ 200 e veio 4 leads que não era qualificado. Clicou falando que não sabia como voltava. Olha isso, entende? Então, tipo, não é qualidade. Ó. O Felipe comentou ali até dentro da estrutura dele. Então, a gente precisa ter essas informações. Para o cliente chegar, para mim é fundamental eu saber até quanto ele pode pagar, se é ele quem decide, se ele está procurando um produto para comprar ou alugar, ó, geralmente as mulheres que decidem a compra. Olha aí, então, dá para atingir só o público feminino, pode ser uma possibilidade. E o mais importante, em quanto tempo ele pretende comprar um imóvel? Em quanto tempo ele pretende se mudar? Se eu, como corretor, vou lá, recebo um cliente, o cliente já vem da seguinte forma, mostra até quanto esse lead pode pagar, é ele quem faz a decisão, se é ele que quer comprar ou se ele quer alugar, e em quanto tempo ele pretende se mudar. Para mim, se tem exatamente essas informações, é um cliente muito mais assertivo, é muito mais fácil eu vender para ele do que um cliente que foi lá, deixou o nome, e-mail, telefone e chegou para ti. Então, a primeira coisa que eu buscaria para atingir esses 3 milhões é a qualidade. E, como a atenção está cada vez mais disputada hoje, eu preciso de uma coisa. Uma estratégia que traga esse volume de pessoas e traga qualidade. É necessário um filtro. Então, para a gente trazer esse filtro, o que eu sugiro aqui dentro disso? A gente usar as redes sociais. A primeira coisa que eu faria, preciso dos clientes dentro das redes sociais. E aí tem muita gente que tem aquela caneta, não, porque o cliente da rede social vem desqualificado, porque o cliente da rede social não me responde, porque o cliente da rede social não interage comigo. Isso é comum de acontecer. Só que isso tem como evitar. Eu vou trazer para você. Até o final da aula que você vai entender como que a gente está fazendo para evitar esses problemas. Na rede social, um grande ponto é esse. Só no Instagram tem 113 milhões de usuários. E o que é mais engraçado? Tem gente que vem ainda e me fala, não, Bruno, meu cliente não está dentro do Instagram. O cara que vai comprar um imóvel de 1, 2, 3, 4, 5 milhões não está dentro do Instagram. E é óbvio que ele está lá dentro. Ele tá, talvez ele tenha uma conta privada, seja escondido ali o perfil, talvez sim, mas ele tá aparecendo dentro do Instagram. Ele tem uma conta lá, ele vê uma conta lá. Ainda mais hoje, nos dias de hoje, é teoricamente impossível não ter essa presença lá dentro, tá? E para isso, o que a gente faz, tá? Muita gente dentro do mercado entrega uma única coisa. Não, vou fazer anúncio no Instagram lá, vou qualificar o cliente através da segmentação das campanhas. Então, eles vão lá, rodam uma campanha, atingir uma região e chega um cliente. Só que só isso não funciona. E a prova de que isso não funciona é que a gente já tentou fazer só isso. Quando eu uso só minha segmentação de campanha, minha estratégia de campanha para filtrar o cliente, as coisas não acontecem. Então, eu preciso de um formulário que qualifique tudo isso. Eu preciso de um formulário que me entregue o quê? Olha aqui como é que pode chegar um cliente para vocês. Vê se isso faz muito sentido. Para mim faz muito sentido. Como quem atendendo corretor, atendendo dono de imobiliário, quero um produto que seja de até 1 milhão, eu quero para comprar, eu quero marcar uma visita, e o melhor, eu quero comprar em até 1 mês. Imagina que tu vai lá, faz um anúncio, e o cliente responde todas essas perguntas. Aí ele chega para ti assim, ó, nome, e-mail, telefone. Quero um produto de até 800 mil, eu quero para comprar de forma imediata, eu quero marcar uma visita, eu quero fazer uma marcação de uma visita nesse imóvel. E eu quero comprar em até 1 mês. Concorda comigo que esse cliente tem tudo para ser o melhor cliente, porque ele já vem todo desenhado dentro disso. E olha como é que a gente trabalha aqui. O recebimento do cliente ele chega sempre dessa seguinte forma. Por trás do nosso resultado, isso acontece por causa disso. Olha. Tem o nome, tu recebe o nome do cliente, recebe o telefone do cliente, recebe o e-mail do cliente, o celular dele ali que ele entrou, recebe se ele quer ver mais informações ou quer marcar uma visita, qual que é a faixa de valor que o cliente está buscando. Então, se ele quer um imóvel de 500 mil a 1 milhão, se ele quer um imóvel de 1 a 2 milhões, se ele quer um imóvel de 2 a 3 milhões, se ele quer um imóvel de mais de 3 milhões. E o mais legal, em quanto tempo ele deseja realizar a compra.
concordam comigo que se vocês recebem um cliente e ele já respondeu todas essas informações, não é muito mais fácil de atingir um cliente qualificado para mim conseguir avançar? Quem concorda comigo? Manda aí no chat. Eu concordo, eu acredito. A pergunta é o como, né? Como que a gente faz isso? Mas é extremamente possível. É exatamente isso que a gente vem entregando para os nossos parceiros. É um sonho esse cliente. Facilita demais, entende? Por quê? Quando ele preenche nome, e-mail, telefone, já é bom. É ok, ele é um cliente interessado. Mas quando ele bota a faixa de valor que ele está buscando, que ele gostaria de marcar uma visita e que ele quer se mudar em até um mês, poxa, se eu largo na frente de um corretor, um cliente que quer comprar em até um mês, de 500 mil a 1 milhão, tá aqui, ó, tem o nome do telefone dele. A chance da pessoa vender é muito maior, de dar um atendimento efetivo é muito maior. Por quê? O recebimento, ele gera total impacto dentro disso. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu em captação de clientes, não adianta eu focar no volume. Eu preciso focar na qualidade e entregar ao cliente que realmente responda essas perguntas, que realmente interaja com essas perguntas. E quando isso acontece, eu tenho um resultado muito melhor. Tá? E o formulário ele vai qualificar o cliente certo, então ele não vai trazer o cliente errado, até porque, pensa que o cliente ele passa nessa jornada, ele responde várias perguntas. Ele responde o nome, responde o e-mail, responde o telefone. Então, por mais que tenha muitas pessoas dentro da rede social, tu vai qualificar. Vai atingir quem passou por toda essa jornada e por quem realmente tem um perfil de se tornar um cliente-alvo. Então, o foco aqui é o quê? Atingir o cliente certo, o cliente qualificado. E o mais legal é que a rede social, como tem muita gente, lá está o volume. E aí o teu resultado tende a aparecer. Então, para mim, bater os 3 milhões, a primeira coisa que eu faria, captação de clientes. Eu nunca ia depender de indicação para mim vender. E se a tua imobiliária depende de indicação, ela não cresce, ela não tem previsibilidade. A gente já viu isso acontecendo em vários cenários aqui. Então, a gente precisa construir um meio que vai gerar esse resultado. E as redes sociais é ótimo para isso. Se tu não está usando, ou se tu já usou, provavelmente tu usou da forma errada, por isso que não foi efetivo para o teu caso. Tá? Segundo passo, vamos lá. Primeiro passo para mim resolver isso é a captação. Então, ajustando o meio de captação, usando esses formulários, usando essa estratégia, vai resolver o problema da captação. Só que tem um segundo passo, que é o posicionamento. E aí, dentro da minha estratégia, eu nunca usaria só a estratégia de captar cliente, captar cliente, captar cliente, se eu não tenho um posicionamento. Porque daí as coisas não vão acontecer bem. E posicionamento, eu gosto sempre de trazer, que eu poderia ficar 1 hora aqui falando só de posicionamento. Só que posicionamento é simples. A verdade é essa, que posicionamento é simples. E o que eu vejo acontecer nas imobiliárias? Elas erram no básico. Então elas erram no básico porque elas querem às vezes inventar. Muita gente quer fazer o mais complexo. Ah, não, eu vou fazer uma super estratégia com uma super inovação. Ah, não, eu vou seguir exatamente ali tudo que o meu concorrente está fazendo, eu vou fazer igual. E tu não precisa errar no básico. O que realmente funciona do teu mercado, tem que estudar, tem que saber, olha, isso aqui funciona no meu mercado. O meu cliente, essa é a dor dele, esse é o desejo dele. E a gente tem que usar isso dentro do posicionamento para quê? Para gerar a conexão. Para ele entender que tu é uma pessoa, para gerar essa humanização na marca. Então, eu vejo muita gente errando no básico. E o errar no básico é isso, não estudar o que realmente funciona no mercado. Muita gente quer fazer um complexo, quer inventar a roda, quer fazer uma inovação, sendo que o básico que vende, o básico que funciona. Outro, analisa o concorrente, quer fazer igual. Não, tu analisa o concorrente, tu pega a referência, tu faz do teu jeito, porque aí vai funcionar. E outra, focar no simples. O que vai gerar mais resultado? É o simples. Quando tu foca no simples, tu gera mais retorno. E quando tu gera mais retorno, as coisas acontecem, tu consegue escalar muito mais rápido e construir resultados muito mais sólidos. Então, primeira coisa, não erra no básico. Tá? Exemplo de errar no básico, até para vocês entenderem um exemplo, eu não vou me aprofundar muito sobre o posicionamento, mas um exemplo de errar no básico é isso. Ó. Tu vai lá e faz um vídeo de drone.
desce um drone num produto, faz toda uma estrutura, uma transição no imóvel. E aí, tu vai lá, gasta uma grana. Gastei R$1.000 para fazer um vídeo de drone. R$500 para fazer um vídeo de drone. E aí o vídeo vai lá e não vende. Por quê? Porque não é o que necessariamente vai fazer tu vender. Então tu foi lá, gastou uma super energia, fez um super trabalho, sendo que não é o que tu precisa. Aqui, para te ter uma ideia, vídeo de drone, quando a gente vai usar eles para vender, é o que menos funciona. E é o que mais dá trabalho para fazer, porque vai lá, tu chama um super videomaker, chama um cara super profissional, ou tu investe muito nesse posicionamento, achando que tá fazendo o que vai dar certo para te vender. Só que lembra, a primeira coisa que tu precisa antes de inventar uma super marca é ter uma boa captação de clientes. Então tu tem que olhar mais para o passo 1 do que para esse passo 2. E é isso que tu precisa modelar, tá? O vídeo que mais funciona, tá, para vocês terem uma base aqui, é o básico bem feito. Para nós, o que mais dá certo aqui em todos os clientes, o básico bem feito. Vídeo bem simples, parecendo uma visita, que começa mostrando os destaques do produto, diferencial do imóvel, transicionando dentro. Simples. Isso vende. Aquele vídeo que desce um drone, que tem uma pessoa falando, que está passando no fundo, não é disso que tu precisa. Tu precisa do básico bem feito para vender. E talvez o que estava faltando é o básico bem feito aí. Tá vindo muita estratégia, muita estrutura e pouco resultado. E aí a coisa não acontece. Então a segunda coisa que eu faria para vender, se eu fosse sair do 1 e ir para os 3 milhões, é exatamente isso. Eu mudaria minha estrutura, mudaria minha estratégia para fazer o simples. Não ter muito gasto aqui, usar a estratégia certa para atingir o cliente certo e o teu posicionamento, conversar com um cara certo para ter o resultado certo. E aí eu resolveria o problema 2 de forma bem simples, tá? Passo 1, captação. Passo 2, posicionamento. Quem é que tem isso estruturado hoje? Tem um bom modelo de captação de clientes, tem uma boa recorrência e tem um bom posicionamento. Mandem no chat aí, quero interação, hein? Bora lá. Tomar uma água aí. Mandem no chat aí, galera. Bora lá. Para mim a mensagem chega com um delay de timing aqui. Posicionamento na região é importante. É, exatamente. Tem que ter o posicionamento regional, mas lembrando, o simples. Não queiram inventar, não queiram trazer a roda para o número aparecer, tá? Então vamos lá. Nunca tinha ouvido falar nisso. Vai totalmente contra tudo que falam por aí, né? É, o que a gente vê disso, João? É muito comum o pessoal vir e falar: não, tu vai ter que gastar uma grana com um super videomaker, tu vai ter que gastar um super material. Só que o que a gente vê aqui? Que o simples funciona, o básico bem feito funciona. Talvez para te construir uma marca de 10 anos, acontece. Mas qual é o meu objetivo aqui? Sair do 1 milhão de vendas por mês e ir para os 3 milhões de vendas por mês. Para mim fazer isso, o que tu precisa é disso. Uma captação certa, um posicionamento ok. Ele não precisa ser o mais estruturado. Tu precisa ter bastante atalho e isso a gente te entrega aí também dentro da nossa estrutura. Tá? E aí a gente vai para o terceiro passo. Terceiro passo, que é a venda. A venda, ela é exatamente, tu economiza no drone e investe essa grana em lead, né? Que é o ponto-chave aí, principalmente desse primeiro momento. A venda é o que motiva todo mundo a estar aqui. E não adianta, tenho certeza, se a proposta dessa reunião não fosse, dessa nossa conversa aqui, não fosse venda, ter um resultado de venda, ninguém estaria aqui 7h30 da noite numa terça-feira. Então vocês estão aqui porque eu estou falando de venda, porque eu estou querendo mostrar para vocês exatamente o que precisa para vender. Então o terceiro pilar que eu ficaria muito em cima é o pilar da venda. Por quê? Pensa que é um funil aqui. Eu vou ter uma máquina de trazer uma captação boa, tá? Então a gente vai usar aquele formulário, vai trazer uma captação assertiva aqui em cima, vai entrar bastante gente nesse topo. O que a gente precisa cuidar? Os avanços
dessas etapas. E para a gente cuidar os avanços dessas etapas, o que a gente precisa ter, tá? Controle sobre os desafios mais comuns dentro da imobiliária, dentro da corretagem, dentro do que for. Quero saber aqui, tá? Quem aqui tenta ligar para o cliente e ele não responde? Ou vai lá e manda uma mensagem, ele não responde também. Ou ele vai lá e te responde o seguinte, assim, ó. KKKK, só quero ver o link. O cliente chega, vai lá, se cadastrou. Sempre, olha o jogo. Exato, acontece muito, né? Sempre isso. Ah, só queria ver o link. Ah, só queria mais fotos. Só mais fotos do produto. Ai, tu não viu um anúncio ali que tava no celular que tinha foto? O preço está estampado assim dentro do anúncio e ele vai lá e fala: qual que é o preço? Isso acontece por aí também? Acontece bastante, né? É sempre isso, né? O que mais acontece. Sempre. O que mais se repete. É, é muito comum isso se repetir. Se a gente bate de imobiliária a imobiliária aqui, a gente já atendeu mais de 180. Dessas 180 aqui, vamos lá. Se eu vou puxar um número aqui. Olha, o problema de 170 é esse. Tenta ligar para o cliente, ele não atende. Manda mensagem e ele não responde. Ou ele responde só queria ver o link com mais fotos. E muitas vezes ele só chega perguntando o preço. Só que vocês sabem como que a gente resolve isso? É mais simples do que a gente imagina, tá? Não tem como. É algo que a gente tem que aceitar. Simplesmente isso acontece. Só que, o que eu tenho que buscar? Não tem como eu eliminar isso 100%. Então, se eu te falar que todos os clientes que vão entrar nesse funil aqui vão ser qualificados, ele não seria um funil. Ele seria um topo, seria um quadrado aqui. Que todo mundo que entra vai lá no final e no final compra. Só que não é assim que funciona. Tá? O que a gente consegue fazer? Minimizar. E para a gente minimizar esse número, tem uma fórmula que a gente usa muito aqui. A gente viu que o padrão das imobiliárias que mais vendem, quando enfrentam aquele desafio de o cliente não responde. O cliente entrou e não sabe o valor que ele quer. Ele só quer ver fotos, ele só quer o link do imóvel. As imobiliárias que mais se destacam para resolver isso e que mais têm vendas que nem aqueles cases que eu trouxe para vocês de vender 1, 2, 3, 4, 5, que gerou esses 310 milhões em vendas, seguem um script. Então, o terceiro pilar, depois que eu fui lá, estruturei uma captação de clientes, fiz um posicionamento simples. O terceiro pilar é padronizar o atendimento com o script. E o script, ele é o quê? As imobiliárias que mais vendem, elas seguem exatamente isso. Um roteiro. Então, o script, ele é um roteiro. E por ele ser um roteiro, ele tem um passo a passo. Então, é muito mais simples de vocês utilizarem isso fazendo exatamente dessa forma. Roteiro de atendimento, tá? Primeiro, para a gente evitar ali e ter mais clientes avançando. Primeiro passo que a gente ajuda vocês a estruturar, a abertura. Então, tu precisa de uma apresentação única. O que é uma abertura de conversa? Oi, fulano, sou o corretor aqui da Imobiliária X. Quero te agradecer por ter entrado em contato com a gente. Parabéns pela decisão. Uma abertura. Abrir uma conversa com o cliente. O que a gente faz depois? Uma pergunta simples. Hoje, você busca imóvel de 2 ou 3 dormitórios. Depois, pergunta de qualificação. Olha, o que é indispensável que tenha no seu imóvel? Qual que é algo que... Há quanto tempo tu está procurando? Você procura imóvel até qual faixa de valor? Então, a gente qualifica o cliente. Depois disso, depois que tu fez perguntas, ele te respondeu uma pergunta simples, tu qualificou com as respostas dele, aí tu entende necessidade, tu faz agendamento e tu tem a visita. Antigamente, o mercado imobiliário ele funcionava como? Entrava o lead, tu já agendava, o lead chegava, tu conseguia agendar uma visita muito rápida com ele. E aí tu fazia um agendamento e tá feito. Hoje em dia, as imobiliárias que mais se destacam, elas têm uma boa abertura de conversa,
elas seguem um script que faz uma pergunta simples, elas qualificam o cliente, entendem o que ele precisa, geram agendamento e geram a visita. Então, o terceiro passo aqui que eu traria dentro de uma sugestão para sair do 1 e para os 3 milhões é um atendimento padronizado. Eu seguiria exatamente um script. E hoje, o que eu tenho aqui? Um script validado. Exatamente o que grande parte desses parceiros que têm um resultado usa. Então, tu precisa ter o quê? Um passo a passo. Quando tu tem esse passo a passo, tu se destaca muito mais. Então, um roteiro de atendimento, ele é fundamental para te ter resultado. Sugiro, perguntaram aqui, Bruno, você sugere ligação, conversa por WhatsApp? O que eu sugiro? Os dois. Tu tem que tentar a ligação, porque, obviamente, se tu entrar numa ligação com esse cliente, tu vai fidelizar muito mais fácil ele. Só que se tu trabalhar só a ligação, não vai adiantar. Por quê? Tu tem que fazer a ligação, obviamente tem que fazer a ligação. Só que muita gente não tá atendendo hoje em dia. Tá cada vez mais disputada, a vida tá cada vez mais corrida, tu vai lá, liga o cliente, alô, desliga. Ou não fala contigo, não te responde. Antigamente a ligação era ótima, ela funcionava muito bem. E tu ainda tem que tentar ela, porque se tu tem a ligação, tu gera uma conexão muito mais fácil. Mas o que tá mais funcionando hoje é seguir o roteiro de script no WhatsApp e tu tentar ligar para o cliente em horários alternados. Então, tentou falar com o cliente de manhã, mandou uma mensagem, fez uma ligação, não atendeu, tenta de tarde a ligação, tenta de tarde a mensagem, não deu, tenta no final do dia. Então, tu vai intercalando dias e horários. Mas o que é importante? Fazer os dois. Então, a gente precisa ter um bom roteiro de atendimento. Se tu tem um bom roteiro de atendimento, tu tem um bom resultado lá na ponta. Tem mais gente pedindo para entrar ainda? Perfeito. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal, esse bate-papo aí, essas ideias, essas estratégias? Show. Vamos lá. Olha aí que legal. O que eu vou trazer para vocês aqui que é muito legal também? O que é uma coisa que a gente está cada vez mais sugerindo aqui? Isso aqui é algo que eu, certeza, assim, com toda certeza, eu implementaria. Que é um fluxo de cadência. Alguém já ouviu falar num fluxo de cadência? No pilar da venda, tem que ter um fluxo de cadência. E o que é um fluxo de cadência? Digamos que a gente foi lá, gerou esses leads. Na etapa 1 ali, um cliente bem assertivo, cliente com perfil que respondeu um formulário, que já vem com todas aquelas informações que eu passei para vocês. Depois vocês foram lá, geraram um bom posicionamento. O fluxo de cadência, ele serve muito para quê? Entrou o lead. Tá? Eu fui lá e nos primeiros 5 dias, que é quando o cliente está mais quente, eu fui o vendedor chato. E tem que ser o vendedor chato. Fui lá de manhã, mandei uma mensagem, fiz uma ligação. De tarde, fiz uma ligação. Aí ele não me respondeu. No dia 2, mandei uma mensagem. No dia 2 de noite, tentei uma ligação no finalzinho do dia. No dia 3, não me respondeu ainda. Fiz uma ligação. E aí, pum, mandei uma mensagem aqui. Ele voltou a me responder. Então, os primeiros 5 dias do lead, a gente tem que ser o vendedor chato. A gente tem que ir atrás, tem que encher o saco do cliente. Por quê? Nessa janela de 5 dias é quando ele está mais quente. Então, se eu hoje estou com a minha imobiliária e eu preciso converter, ajustei o meio de captação, ajustei o meu posicionamento, está entrando demanda, eu iria muito para o fluxo de cadência. Montei os scripts, segui o script, agora é fluxo de cadência para ter a maior taxa de respostas. Porque o que vai fazer tu vender de verdade lá na ponta, para te atingir esse resultado, é o quê? É avançar mais clientes dentro desse funil. Então, se aqui tu está avançando 20, começar a avançar 50. Aí o teu resultado vai se tornar cada vez maior. Então, eu poderia ficar 1 hora aqui falando sobre fluxo de atendimento, sobre script. Em 5 dias, visita agendada. Entendeu? Então, a ideia é o quê? Nessa jornada, em 5 dias, tu construir esse resultado para levar o cliente para o próximo passo e aí ter a visita. Depois da visita, eu nem vou me enquadrar aqui sobre a parte de vendas, porque eu tenho certeza que vocês dominam muito mais do que a gente, dominam muito mais do que eu aqui na parte da visita. Nosso jogo é o quê? Levar muito mais clientes até a visita para o resultado aparecer. Então, eu adaptaria exatamente esses 3 pontos inicialmente. Tá? Depois disso, venda, vou ter o maior aproveitamento de venda, vou ter a maior avanço chegando. Tá?
Olha, recebi uma dúvida. Antes eu tinha um certo bloqueio de ligação, hoje o que eu mais tento é ligar pro cara quando vem o lead. E de 10, os 10 não estão mais atendendo. Isso é uma dor geral do mercado? Tá, perfeito. O que acontece? É muito comum tu tentar fazer a ligação e o cliente não atender. Como que a gente quebra isso, de certa forma? Melhorando a nossa comunicação no WhatsApp. Então, a gente tem que aceitar que o mercado está mudando, que ele vai para o WhatsApp, a gente vai ter que interagir por lá. 2, é tentar a ligação pelo WhatsApp também, que é uma possibilidade aí que nossos parceiros estão conseguindo mais resultado. E 3, testar a ligação em horários alternados. Daqui a pouco tu tenta um dia de manhã, no outro dia de tarde, no outro dia de noite. Eu tenho um cliente que é muito engraçado, que ele entrou, se cadastrou em campanha, ele não comprou da gente ainda. Mas eu sei que quando eu ligo às 4 da tarde para ele, é o horário que ele atende. Então tu precisa testar vários horários, porque a vida está cada vez mais corrida, a rotina está cada vez mais corrida. E os clientes, eles têm a mesma rotina, a mesma vida corrida. Então, quando tu alterna horários, alterna momentos, tu tende a ser mais assertivo ali, tu consegue avançar mais cliente para o próximo passo. E da ligação, nem vou falar aqui sobre um script de ligação, porque eu tenho certeza que vocês dominam ali. Se o cliente vai para a ligação, o corretor ele tem muita facilidade de converter e não é o foco. Né? O foco é ajudar onde vocês ainda não estão conseguindo atingir esse objetivo. O que me chamou a atenção também dentro do grupo ali da aula que eu estava acompanhando, teve muita gente que colocou que estava com o desafio de trabalhar a base de clientes. E para a gente trabalhar a base de clientes aqui, tem uma coisa que está funcionando muito bem mesmo, que a gente está usando demais aqui com os nossos parceiros, que é o que exatamente eu faria para reter esses clientes. Então eu desenvolvi um meio de captar aqui para mim bater esses 3 milhões por mês, desenvolvi um posicionamento simples, arrumei a parte comercial e aí eu vou para a última etapa, que é a retenção. O que eu faria nessa etapa de retenção? A retenção ela é fundamental para uma coisa: fazer essa alavanca aqui, ó, essa roda subir. Por quê? Muita gente ignora. Só quer gerar mais lead, cliente. Só que a venda, para mim, ela está muito mais na base. Quem é que tem uma lista de clientes para trabalhar assim? Tem uma lista de clientes que já se cadastrou nos últimos 2 anos. No último ano que seja, né? Alguém aqui tem uma lista de clientes? Clientes que já entraram dentro da imobiliária, já entraram dentro do teu perfil. Cliente que tu tenha nome, telefone. Ninguém tem lista de clientes aí? Vamos ver. Uhum. Tá com delay para entrar aqui. Ó, leads antigos ficam para trás, ficam deixando os leads antigos para trás. É algo muito comum também de acontecer, da gente não aproveitar essa demanda. Por que eu perguntei essa questão aí de quantos clientes tu tem na base? Tu tem uma base de clientes? Porque eu acredito aqui, quem vai comprar esse mês da tua imobiliária, do corretor em si, é o cliente da base. Esse trabalho de captação que a gente faz ali para trazer novos clientes, ele é muito bom. Ele é crucial. Só que ele leva 30, 60, 90 dias para o resultado aparecer realmente. Enquanto isso, o cliente que tu vai vender esse mês, porque quando tu vai iniciar um trabalho assim de captação, tu precisa ter uma venda esse mês, né? E o cliente que compra esse mês é o cliente da base, que está lá nos teus inativos, que está naquela lista de clientes desativados. E a gente precisa fazer uma ação para ativar eles. Então, o quarto passo que eu faria aqui é trabalhar esse cliente da base. E aí, digamos que tu tem uma lista de 1.000 contatos, tá? Vamos lá. Exemplo base aqui, 1.000 contatos. 1.000 pessoas por mês ali pra gente trabalhar. Na base da tua imobiliária deve ter o quê? Uns 5.000? Tá, vamos pegar 1.000, tá? Vamos pegar 1.000 desses clientes aí que entraram no último ano. Se eu pegar 50 por dia e chamar eles com uma mensagem automática. Oi, fulano,
você ainda está procurando imóvel para comprar na região X? Oi, fulano, entrou algumas oportunidades de imóveis aqui. Você ainda está buscando imóvel para comprar? No momento que a gente manda isso para o cliente, vamos fazer um cenário hipotético aqui, tá? Vou mandar para 1.000 pessoas por mês. Que dessas 1.000, eu mande uma mensagem assim, automática. Tem como fazer isso de forma automática. Vou mostrar para vocês como, tá? Eu vou ativar 100. Digamos que dos 1.000, só 100 te respondo. E te respondam que tem interesse ainda. Tirando aqueles que vão falar, não, já comprei. Não, não tenho mais interesse. Não estou mais buscando. Já foi, já passou. Se tu ativar 100 no mês, são 25 por semana. E esse cara que te respondeu, ele é um cliente bem qualificado. Ele é o mais qualificado porque ele está na base, ele está procurando ainda. São 25 atendimentos por semana bem qualificado. Então, das vendas, para te vender aqueles 3 milhões, eu jamais botaria a minha meta de vender no próximo mês 3 milhões de rede social. O que eu faria? Eu botaria para vender pelo menos 1 milhão através disso daqui. E tem como tu contatar toda essa base de clientes, 1.000 pessoas por mês, através de uma ferramenta que manda essa mensagem no WhatsApp. Oi, fulano, tu ainda está procurando imóvel para comprar? Oi, fulano, isso ainda é uma prioridade para ti? Tem cliente nosso que está botando uma venda todo mês só através dessa estratégia. Aumentou a taxa de visita, aumentou o resultado, só porque está trabalhando melhor a base de clientes. E tem ferramenta. Isso aqui não me daria um trabalho para ti. Se tu tem uma planilha com nome e telefone, o resto da mágica acontece. Entendeu? Então tem muita ferramenta que dá para usar para trabalhar essa base. E é isso que a gente está trazendo aí de atalho dentro do mercado. E aí o que eu faria? Olha, se tu manda aqui, vamos lá. Se tu gera 25 atendimentos bem qualificados para te vender, de 25 atendimentos bem qualificados ali por semana, uma venda no mês tem que ter, né? Vão ser 100 leads que tu reativou ali, 100 clientes que tu reativou. Se não tiver uma venda, o cara que falar que está procurando imóvel para comprar ainda, que estava na tua carteira de clientes, é teoricamente impossível, assim, inválido dentro disso. Então, o que eu botaria de meta aqui? Uma venda de 1 milhão ali, ou várias vendas que somem 1 milhão de indicação ou de portal. Então, é uma meta ok ali de se atingir. Porque geralmente a pessoa tem facilidade, tem um relacionamento, tem outro. Então, eu botaria 1 milhão para vender de indicação ou de portal, 1 milhão para vender para minha base de clientes e 1 milhão para os clientes novos que eu captei através do meu formulário. Quando eu faço isso, eu tenho um conjunto de coisas. Eu tenho 1 milhão de vendas ali da indicação, que vai trazer menos cliente em volume, eu não vou controlar, mas vai me gerar resultado curto, rápido. Eu vou vender 1 milhão para os clientes da base e 1 milhão para os clientes que eu captei de anúncio, ali, para os clientes que eu captei de campanha. E isso, tu vai conseguir descobrir uma coisa. Você foi lá, fez um investimento em captação. Então, investir em captação com aquele formulário que eu mostrei para vocês, que pega nome, e-mail, telefone, pega todos os dados lá, em quanto tempo a pessoa quer comprar, qual faixa de valor ela está buscando, se é ela que toma a decisão do imóvel, se ela está buscando na mesma região que tu atende. Então, a gente pode perguntar tudo isso. Por lá, investir em captação para ter esse cliente. Chegou, vamos lá, atingir 10 mil pessoas. Aí gerou 100 leads. Fui lá e fiz 2 vendas. Então, fechou minha conta aqui, bati 1 milhão. Digamos, 2 vendas de 500 mil, bati o meu 1 milhão. Tá, pera aí, fui lá, se eu investir, digamos aqui, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, para atingir 10 mil pessoas. E aí eu fiz um bom posicionamento ali, como o Bruno orquestrou, trabalhei um bom script de vendas pronto e trabalhei uma boa retenção ali dos meus clientes da casa. Quando eu mantive essas 4 coisas, você vai conseguir descobrir o quê? Que a única coisa que vai ter que mudar nos outros meses para te construir uma máquina é aumentar o investimento em captação. Porque se tu aumenta o investimento em captação, do que tu atingir 10 mil pessoas, tu vai atingir
30 mil pessoas. Tu vai atingir 40 mil pessoas. E aí tu vai fazendo isso em massa, porque lembra, a rede social tinha muito usuário ali. Quantos usuários eu mostrei para vocês? Mais de 116 milhões de usuários. Então, tem muito potencial ali. Só que tu não tá sabendo atingir o cara da forma certa. E quando tu atinge esse cliente da forma certa, tu mantém um bom posicionamento, tu atingiu o cliente, manteve um bom posicionamento, manteve um script comercial e fez uma boa retenção, tu tem todo o 360 para quê? Para vender um, vender dois, vender três, vender quatro. E foi exatamente isso que a gente fez e faz para construir uma máquina. Uma máquina que nunca para de vender e te traz previsibilidade. Então, se tu tem o desafio de vender os 3 milhões, tu tem que seguir exatamente isso. Ter um meio de captar, um meio de posicionar, um script, um posicionamento de venda mesmo, para atender e avançar esses clientes, e uma máquina de retenção para trabalhar a tua base. Quando a gente alinha esses 4 pontos, que é algo que ninguém faz no mercado, ninguém está fazendo, ou olham só para captação, querem lead, 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 ou olham só para o posicionamento, e aí ficam fazendo vídeo de drone para um lado, drone para o outro, e o resultado não aparece. Então, para te construir uma máquina, tu precisa dessas 4 frentes. E é exatamente isso que eu faria para sair do 1 para os 3 milhões. Assim como a gente já trouxe várias vendas, que nem eu trouxe para vocês aqui. 6 dias, vendeu 520 mil. Fechou uma venda por hora, passando pelo processo de financiamento. Não deu 60 dias, 1 bilhão 350 vendida, venda assinada hoje. E mais, aqui ó, sim, cliente que vendeu 5 milhões, vendas desse mês, 5 milhões vendidos no mês. Venda de 1 milhão e 40 à vista, de um cliente dono de grande empresa. Venda de 290 mil, 420 mil. Aqui, ó. Boa tarde, Bruno. É um grande diferencial da tua empresa essas dicas de script de atendimento. Então, a gente te entrega um script que funciona. Para te resolver esse problema do cliente que não te responde, do cliente que não te assessora, do cliente que não te entrega. A gente te entrega aqui, ó. Vinícius da Rondon, um cliente nosso. Karen, 380 mil. Olha aqui a Liz. Passando para avisar que consegui agendar uma visita com o último lead que entrou. Onde consigo esse script? Vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai disponibilizar esse material, esse script para vocês, tá? Ó, consegui um cliente que agendou uma visita. Cliente com perfil super bacana. Então, esse resultado, ele acontece. Entendeu? Então, a gente está fazendo isso a nível Brasil. E eu já vou abrir para dúvidas. Antes, eu só quero trazer um ponto, tá? Eu conversei com o meu especialista aqui e quem se interessou por esse assunto, quem gostou desses 4 pilares, eu quero trazer um ponto para vocês, tá? Isso não é um gestor de tráfego, não é um social media, não é uma agência qualquer que vai te entregar. Para te conseguir alinhar esses 4 pilares, nem o teu marketing interno, se tu tem marketing interno, não vai adiantar. Tu precisa de pessoas que estejam dentro do mercado. E é isso que a CTD faz. A gente está muito dentro do mercado, a gente atende muitas imobiliárias. Hoje eu tenho uma operação com 10 pessoas operando aqui interno, então a gente tem muita ferramenta, a gente tem método, a gente tem atalho, a gente tem passo a passo, a gente tem script que ajuda nossos clientes. Então, se tu tá interessado, se tu quer conhecer um pouco mais disso, eu vou fazer o seguinte. Eu conversei com o meu especialista, a gente vai estar liberando aqui no chat, no grupo, 10 vagas na agenda do meu time nessa semana. Para quê? Para a gente fazer um diagnóstico, entender melhor o teu momento, entender o teu plano, e a gente vai desenhar exatamente como que você poderia estar usando esses 4 pilares dentro da tua operação. E de bônus, quem participar dessa chamada com o meu especialista, trouxer ali exatamente esses pontos, eu vou liberar esses scripts comerciais que a gente está usando aqui para ter mais resposta, para ter mais cliente retornando, para ter mais avanço. Tá? Eu vou falar para ele liberar de bônus também junto uma aula. Tá? São só 10 vagas, então tem no grupo ali tem mais de 60, 70 pessoas, e eu só liberei 10 vagas. Então vai preencher rápido, vai acabar rápido. E se tu tá interessado ali, ó, já estamos mandando no grupo aqui, estamos mandando dentro do chat. E essas vagas aí vão se finalizar bem rápido, acredito eu aqui. E aí, galera, bora para as dúvidas. Vamos lá, me contem o que está acontecendo. Tem alguma dúvida em si?
que vocês acharam desses 4 pilares? Já tinham visto um conteúdo como esse no mercado? O pessoal trazendo? Onde consigo esses scripts? Esses scripts a gente vai disponibilizar na call com o especialista, tá? Então, eu separei meu melhor especialista ali para atender vocês. Tem 10 vagas. Depois ali dessa chamada, a gente libera esses scripts de atendimento. Tenho certeza que, cara, vai ajudar demais. Vocês nunca devem ter visto algo assim dentro do mercado. Qual o valor que vocês sugerem de investimento por lead? Hoje, o que eu vejo, tá? Vai muito do mercado, de mercado para mercado. Então, daqui a pouco tu é de São Paulo, tu paga tanto por lead. Tu é de Santa Catarina, tu paga tanto por lead. Então, de acordo com a tua região, a gente faz um planejamento. Então, como a gente atende clientes pelo Brasil inteiro, a gente consegue te trazer muito atalho referente a isso. Mas eu recomendaria, no mínimo, de 1.000 a 2.000 mensais para investimento em anúncios. Se tu quer investir menos que isso, é muito difícil de tu obter um retorno. Eu acredito que não é o teu momento ainda de estar investindo. E vamos concordar, né, que 1.000 a 2.000 reais inicialmente para uma imobiliária, para um corretor que vai fazer uma venda ali de 1 milhão, que vai botar 30 mil no bolso, poxa, bote 20 mil, tá? É um investimento muito baixo perto do retorno aí que pode gerar. Mais dúvidas, pessoal? Bora lá, vou aberto para perguntas. Quem quiser abrir microfone também, só levantar a mão aí, quem quiser abrir microfone para perguntar, que eu vou estar junto aqui retirando essas dúvidas de vocês. Bora para retirada de dúvidas. Alguém só levantar a mão aí que eu vou estar liberando o chat para a gente seguir aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ligar teu microfone aqui. Não estou conseguindo ligar teu microfone. Felipe, eu botei a opção para te ligar teu microfone aí, ver se apareceu para ti. Se não, só mandar no chat aí. Oi, tá ouvindo aí? Tô ouvindo sim. Tá, olha só. Boa noite, primeiramente, né? Boa noite. Tá, olha só, eu tô com uma dúvida que é a seguinte, ó. Em janeiro desse ano, né? É em Uhum. janeiro. Eu tinha feito um anúncio assim na OLX, que é gratuito, né? Fiz um Sim. anúncio lá pra eu testar. Aí eu coloquei uma casa lá. Só que daí, eu não sei se tu conhece ali o Parade Verdes Campos, que é um condomínio aqui em Gravataí. Conhece? Uhum. Já Tá, ouvi falar. eu coloquei ele só um anúncio só pra fazer um teste, né? Aí veio um cliente através desse anúncio, só que daí ele me ligou direto, sim, é um cliente mais idoso. Aí ele não gosta muito de conversar pelo WhatsApp. Eu levei 5 meses atendendo ele, conversando, tipo assim, praticamente 3 vezes ao mês com ele. Aí eu visitei agora no mês passado com ele. Aí ele voltou para onde ele mora, que ele mora em Torres. E ele falou que quer dar um tempo, ele não vai procurar por agora. Daí eu não queria ser aquele cliente, assim, sabe? Aquele vendedor assim, chato, que toda pressionando ele, sim, porque ele até é mais idoso. Ele não gosta muito de pressão. Aí Uhum. o que tu sugere, assim, tipo, de tanto tempo eu poderia chamar ele, dar uma ligada para ele, o que eu poderia fazer, assim, para manter o contato e não perder esse cliente que ele já falou ali mesmo, que ele tinha intenção de compra, mas não agora. Esse cliente, o que eu sugiro? Que como tu vai focar muito no longo prazo com ele, o objetivo chave é o quê? Criar relacionamento. Então eu iria muito para uma linha de criar relacionamento. Às vezes mandar um conteúdo para ele. Ah, tá baixando a taxa Selic, manda um conteúdo. Aconteceu tal coisa no mercado, manda um conteúdo. Recebeu algum material do condomínio, envia para ele. Então não ser aquele vendedor chato que, oi, vamos comprar, mas ser aquele cara que está sempre nutrindo esse cliente. Então, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, tu mandar alguma coisa desse tipo para ele. Porque daqui a pouco
Ele foi para Torres agora, mas passa uma semana, ele vem para cá e ele quer comprar. E aí tu tá sempre acompanhando essa jornada dele, entende? Então, a nutrição dele é com conteúdo, é mandar um bom final de semana para ele, uma mensagem de bom final de semana, mandar um bom início de semana. Não ser o vendedor chato, mas ser o cara que nutre o cliente. Eu vejo que essa é a principal solução aí que tu poderia estar fazendo nesse caso. Respondi a tua pergunta, Felipe? Sim, sim, era mais essa dúvida mesmo, assim, de como manter, assim, um contato ativo. Fechou, então. Fechou. Então tá. Valeu. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Só levantar a mão que eu libero o microfone e a gente retira as dúvidas. Vi que ainda tem 14 pessoas aí. Oi, Rosária. Bom, vi que tu mandou ali. A maioria dos clientes de WhatsApp nem se dão o trabalho para te responder. O que acontece? Duas coisas. Ou a falha está na captação, que daí não está perguntando essas informações para o cliente de em quanto tempo ele pretende comprar, qual que é a pressa dele, qual a faixa de valor que ele está buscando, ou o teu problema ele está lá no script de atendimento, que talvez tu não está seguindo um padrão de comunicação que converte para esse cliente, entendeu? Então eu não estou dizendo que é a captação ou é o atendimento. Pode ser um ou outro. Eu já vi casos que acontece de o problema ele estar dentro da captação e o problema ele estar dentro do atendimento. Se tu quiser resolver isso, eu acredito que ainda tem 2 horários ali dentro da agenda do meu especialista, ele pode conversar contigo, retirar mais dúvidas ali pontualmente na chamada. E também analisar contigo o que você vem fazendo hoje e como que vem sendo esse teu desafio, tá? Então, só agendar ali e tenho certeza que vai te ajudar, vai ser esclarecedor ali dentro dessa jornada. E outra, se tu tá rodando para o cliente chegar direto no teu WhatsApp, é um ponto que atrapalha muito, porque esse cliente que chega direto no WhatsApp sem passar por um formulário cheio de filtros para saber qual a faixa de valor ele está buscando, quanto tempo ele pretende comprar, vai vir provavelmente um cliente desqualificado ali que não vai te responder, não vai interagir contigo e não vai avançar. Agora, se tu quiser ajuda para resolver esse problema ali de tanto captação quanto atendimento, a gente já ajudou diversas empresas aí, você pode ser a próxima dentro dessa estrutura. Mais alguma dúvida, pessoal? Mandem lá, mandem lá. Lembro que o João estava perguntando bastante também, estava gostando bastante. Quem não quiser abrir o microfone, é só enviar no chat aí e bora tocar ficha. E no mais, pessoal, gostaram da aula? Fez sentido para vocês que eu trouxe? Já tinham vindo conteúdo assim esse modelo? Fechou, então, sem dúvidas. Então, bora lá. Bom, pessoal, até a próxima. Quem está no grupo ainda, fique no grupo, tá? Por quê? No grupo a gente vai trazer mais aulas, vai ter mais conteúdo. A nossa ideia é cada vez ajudar mais a impulsionar o mercado imobiliário e contem com a gente aí para o que precisar. Boa noite, Rosária. Ótima noite, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Qualquer coisa, só chamar ali no grupo, tá? Fechou.